Decreto número 9.094, regulamenta dispositivos da Lei 13.460, dispõe sobre a simplificação do atendimento prestado aos usuários dos serviços públicos, institui o cadastro de pessoas físicas (CPF) como instrumento suficiente e substitutivo para a apresentação de dados do cidadão no exercício de obrigações e direitos e na obtenção de benefícios. Ratifica a dispensa do reconhecimento de firma e da autenticação em documentos produzidos no país e institui a Carta de Serviços ao Usuário. O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 84, caput, inciso 6, alínea A da Constituição, decreta: artigo 1º. Os órgãos e as entidades do Poder Executivo Federal observarão as seguintes diretrizes nas relações entre si e com usuários dos serviços públicos. Inciso 1. Presunção de boa-fé. Inciso 2. Compartilhamento de informações nos termos da lei. Inciso 3. Atuação integrada e sistêmica na expedição de atestados, certidões e documentos comprobatórios de regularidade. Inciso 4. Racionalização de métodos e procedimentos de controle. Inciso 5. Eliminação de formalidades e exigências, cujo custo econômico ou social seja superior ao risco envolvido. Inciso 6. Aplicação de soluções tecnológicas que visem a simplificar processos e procedimentos de atendimento aos usuários dos serviços públicos e a propiciar melhores condições para o compartilhamento das informações. Inciso 7. Utilização de linguagem clara que evite o uso de siglas, jargões e estrangeirismos. Inciso 8. Articulação com os Estados, o Distrito Federal, os municípios e os outros poderes para a integração, racionalização, disponibilização e simplificação de serviços públicos. Parágrafo único. Usuários dos serviços públicos são as pessoas físicas e jurídicas de direito público ou privado, diretamente atendidas por serviço público. Capítulo 1. Da racionalização de exigências e da troca de informações. Artigo 2º. Exceto se houver disposição legal em contrário, os órgãos e as entidades do Poder Executivo Federal que necessitarem de documentos comprobatórios de regularidade da situação de usuários dos serviços públicos, de atestados de certidões ou de outros documentos comprobatórios que constem em base de dados oficial da Administração Pública Federal, deverão obtê-los diretamente do órgão ou da entidade responsável pela base de dados, nos termos do disposto no Decreto 10.046, e não poderão exigi-los dos usuários dos serviços públicos. Artigo 3º. Na hipótese de os documentos a que se refere o artigo 2º conterem informações de caráter sigiloso sobre os usuários dos serviços públicos, o fornecimento pelo órgão ou pela entidade responsável pela base de dados oficial deverá ser realizado com observância dos requisitos de segurança da informação e das restrições legais. Parágrafo único. Quando não for possível a obtenção dos documentos a que se refere o artigo 2º diretamente do órgão ou da entidade responsável pela base de dados oficial, a comprovação necessária poderá ser feita por meio de declaração escrita e assinada pelo usuário do serviço público, que, na hipótese de declaração falsa, ficará sujeito às sanções administrativas, civis e penais aplicáveis. Artigo 4º. Os órgãos e as entidades responsáveis por bases de dados oficiais da Administração Pública Federal prestarão orientações aos órgãos e às entidades públicos interessados para o acesso às informações constantes das bases de dados, observadas
as disposições legais aplicáveis. Artigo 5º. No atendimento aos usuários dos serviços públicos, os órgãos e as entidades do Poder Executivo Federal observarão as seguintes práticas. Inciso 1. Gratuidade dos atos necessários ao exercício da cidadania, nos termos da Lei 9.265. Inciso 2. Padronização de procedimentos referentes à utilização de formulários, guias e outros documentos congêneres. Inciso 3. Vedação de recusa de recebimento de requerimentos pelos serviços de protocolo, exceto quando o órgão ou a entidade for manifestadamente incompetente. Parágrafo 1º. Na hipótese referida no inciso 3 do caput, os serviços de protocolo deverão prover as informações e as orientações necessárias para que o interessado possa dar andamento ao requerimento. Parágrafo 2º. Após a protocolização de requerimento, caso o agente público verifique que o órgão ou a entidade do Poder Executivo Federal é incompetente para o exame ou a decisão da matéria, deverá providenciar a remessa imediata do requerimento ao órgão ou à entidade do Poder Executivo Federal competente. Parágrafo 3º. Quando a remessa referida no parágrafo 2º não for possível, o interessado deverá ser comunicado imediatamente do fato para a adoção das providências necessárias. Artigo 5-A. Para fins de acesso a informações e serviços de exercício de obrigações e direitos e de obtenção de benefícios perante os órgãos e as entidades do Poder Executivo Federal, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas CPF é suficiente e substitutivo para a apresentação dos seguintes dados. Inciso 1. Número de identificação do trabalhador NIT, de que trata o inciso 1 do caput do artigo 3º do Decreto 97.936. Inciso 2. Número do cadastro perante o Programa de Integração Social, PIS, ou o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, PASEP. Inciso 3. Número e série da Carteira de Trabalho e Previdência Social, CTPS, de que trata o artigo 16 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovado pelo Decreto-Lei 5.452. Inciso 4. Número da permissão para dirigir ou da Carteira Nacional de Habilitação, de que trata o inciso 7 do caput do artigo 19 da Lei 9.503, Código de Trânsito Brasileiro. Inciso 5. Número de matrícula de instituições públicas federais de ensino superior. Inciso 6. Números dos certificados de alistamento militar, de reservista, de dispensa de incorporação e de isenção, de que trata a Lei 4.375. Inciso 7. Número de inscrição em Conselho de Fiscalização de Profissão Regulamentada. Inciso 8. Número de inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, CadÚnico, de que trata o Decreto 6.135. Inciso 9. Demais números de inscrição existentes em bases de dados públicas federais. Parágrafo 1º. O disposto no inciso 4 do caput não se aplica aos processos administrativos em trâmite nos órgãos federais do Sistema Nacional de Trânsito, para os quais seja necessário apresentar o número da permissão para dirigir ou da Carteira Nacional de Habilitação para obter acesso à informação. Parágrafo 2º. O disposto no inciso 6 do caput não se aplica aos processos administrativos em trâmite nos órgãos federais, vinculados ao Ministério da Defesa, para os quais seja necessário apresentar o número de certificados de alistamento militar, de reservista, de dispensa de incorporação ou de isenção para obter acesso à informação. Parágrafo 3º. Os cadastros formulados, sistemas e outros instrumentos exigidos dos usuários para a prestação do serviço público conterão campo de preenchimento obrigatório para registro do número de inscrição no CPF. Parágrafo 4º.
ato do Secretário Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia poderá dispor sobre outras hipóteses além das previstas no caput. Parágrafo 5. A substituição dos dados constantes nos incisos 1 a 8 do caput pelo número de inscrição no CPF é ato preparatório à implementação do Documento Nacional de Identidade, a que se refere o artigo 8º da Lei nº 13.444. Artigo 6º. As exigências necessárias para o requerimento serão feitas desde logo e de uma só vez ao interessado, justificando-se exigência posterior apenas em caso de dúvida superveniente. Artigo 7º. Não será exigida prova de fato já comprovado pela apresentação de documento ou informação válida.